Olá, Suzy, tudo bem? Olá, tudo bem, Wilson? Nossa, entrou tão rápido. Colocar alguma coisinha aqui para a gente ficar mais Opa, apresentável. Só escolher aqui o filtro. tá, Peraí. joia. No fim do dia. Fim do Nada, dia a que gente nada. já precisa, hein? Ai, gente, peraí, cadê? Deixa eu ver um Não, aqui. Esperar o pessoal entrar enquanto isso, né? isso, vamos conversando aqui um pouquinho. Pois é. Sejam todos bem-vindos. Para quem não sabe, aqui eu tenho esse costume de fazer essas lives às quartas-feiras aqui, falando sobre cuidados com o olho, cuidado com a nossa saúde de uma forma geral. E convidei a Suzy Maron para fazer parte aqui com a gente. Isso, Suzy que é dermatologista, né, Suzy? E vai isso. falar um pouquinho para a gente, hoje nós vamos conversar, na verdade, né, dos cuidados que a gente Uhum, tem, da influência da radiação, das radiações de uma forma geral, uhum. né, com os olhos e com a Isso, pele, né. Fale um pouquinho de você, isso. Suzy, para começar, enquanto o pessoal entra aí. Então, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou tendo prazer aqui de dividir a telinha com o Wilson, colega oftalmologista de Maringá, né? Ou seja, sul unido Maringá. ao norte, literalmente, o que a internet não faz, né? E aí, vou Pois me é. apresentar um pouquinho, então. Eu sou médica dermatologista aqui na cidade de Manaus, também atendo na cidade de Santarém, no oeste do Pará, inclusive estou indo para lá amanhã atender. E a gente veio aqui para falar desse tema que é muito importante e assim extremamente recorrente, que é do efeito da radiação, né? Das radiações, na verdade, a gente vai explicar para vocês que é muito mais do que uma, tanto nos olhos quanto na pele. Então, realmente é um assunto em afim, né? Que a gente tem afinidade nas duas especialidades e que podem gerar sequelas também importantes nas duas. E a gente vai debater isso aqui um pouco para vocês e dar dicas, tirar dúvidas. Então, participem, comentem, mandem dúvidas, que será um prazer respondê-las. Isso aí. E aí no final a gente tenta finalizar falando umas 7 dicas aí para você cuidar melhor da sua pele e dos seus Isso, olhos também, tá bom? Então é isso daí. exatamente. Tem que ficar até o fim, né, Luísa? Tem que ficar até o fim para Tem que para ficar até o ouvir. fim aí, tá bom? É... Exatamente. Bom, gente, vamos dar sequência aqui, vamos conversar. Suzy, eu vou conversar ali, eu acho que começar assim falando dessas radiações aí, né? Uhum, Acho que a dermatologia acho que tem mais, vamos dizer, familiaridade com isso, né? A questão dos filtros, protetores e tudo mais. E na oftalmologia a gente também já se depara e também tem que tomar esses cuidados, né? Os de óculos, uhum, inclusive protetores também, protetores solares, pálpebras, etc. Né? Mas vamos lá. uhum. Fala um pouquinho primeiro, né, da tua experiência ali, quais seriam as radiações, como que ela pode mais afetar os olhos, a pele, Uhum, e aí depois eu também uhum. falo a questão dos olhos também. Tá. Então, aí eu vou, daqui a pouco eu vou pedir para você subir aquela foto, aquela que eu te mandei do espectro, tá? Para ficar mais fácil também de explicar. Se você quiser já colocar, não tem problema não, que eu vou explicando Eu, aqui. Então, oi. Suzy, só, eu não estou achando aquela que quando eu No coloquei canto você, inferior direito. É? no canto No canto inferior inferior direito. É, o direito. que eu, Geralmente tem aquele ícone de figurinha assim, aí aparece no rodapé as opções. pois é, não está aqui. Não Não tá tem para mim, aparecendo? não Eita, tem. então, bom, então tudo bem, é porque aqui eu não consigo, eu só consigo ver os comentários e os filtros, mas tudo bem então. O que que acontece? Vamos fazer com o que a gente sabe que é falar. É, Eu vou tentar fazer uma coisa quando você vai falando aí. Tá, tudo bem, eu vou falando aqui. As radiações, então, elas ocupam uma coisa, assim, um papel muito importante no nosso dia a dia. Primeiro porque nós somos seres que vivem, né, em contato direto com o Sol, principalmente, com a atmosfera, com o ar, né? Então, o que que isso quer dizer? Principalmente quando a gente fala em Sol, porque nós somos um planeta, né, extremamente iluminado pelo Sol, a gente recebe uma radiação muito grande do Sol. A radiação ultravioleta, que é a radiação que a gente chama radiação solar, porque é mais fácil de vocês leigos entenderem, ela já tem um papel importantíssimo tanto na pele quanto nos olhos, por ser uma radiação que tem alguns benefícios, mas a exposição prolongada também gera muitos malefícios, tá? Para esses dois órgãos muito importantes que nós temos. Além disso, isso eu estou falando assim, do nosso convívio com a natureza, já que nós somos seres humanos que realmente tem uma vida agitada, que a gente sai de casa, a gente tem tudo isso.
Mas agora, uma coisa que é importante falar, que na pandemia, isso também se tornou ainda mais importante dizer, porque nós temos também a radiação artificial, que é essa daqui, essa luz aqui que eu estou conseguindo ver o Wilson, que eu estou conseguindo ver da tela, a luz do teto. Então, assim, nós temos hoje um contato também muito grande com as radiações que são do espectro da luz visível, né? Que é o que a gente consegue literalmente ver, é o que ilumina os ambientes, é o que faz a gente ter uma vida, né, indoor também possível. E isso ficou ainda mais importante com o uso das telas, que nos últimos anos, sem comentários, ganhou uma importância muito grande, né? As radiações, quando a gente fala, eu estava tentando ver se o Wilson conseguia colocar para a gente, existe assim vários comprimentos de onda, né? Então nós temos comprimentos de onda mais curtos, mais longos, e isso afeta a forma como a radiação interage com a nossa pele, com os nossos olhos e por aí vai. Entendeu? Tem desde a radiação ultravioleta, como eu falei para vocês, até esse espectro de luz visível. Não, aquela última preta e branca que eu te mandei, aquela que tem assim, falando Isso, essa daí mesmo. Não sei se eles vão conseguir ver. Mas só para vocês terem essa ideia, assim, como são muitas radiações que a gente tem, né? E aí, essa especificamente que ele está colocando tem essa subdivisão em várias outras. Mas era só para ilustrar mesmo. Então, pode tirar, Wilson, sem problema, viu? E aí, uma coisa que é importante... eu vou pedir para você colocar aquela segunda que tem do UVA e do VB, que tem uma figurinha na pele. Acho que foi a segunda. Essa daí. Essa é só importante para vocês entenderem aqui, fala especificamente da radiação ultravioleta. Então, a gente tem o VA, o VB e o VC, né? Só que o VC a gente não fala, porque ela nem chega a entrar aqui, mas a UVA e o VB, elas são muito importantes, a gente vai falar mais delas daqui no decorrer do nosso papo. Beleza. Eu não sei... Infelizmente, não estou conseguindo colocar direito aqui, como você falou, mas é porque não apareceu mesmo, tá? O que está aparecendo para mim aqui é para inverter a câmera. Aí, né? E colocar o filtro, não sei, colocar o filtro. É a mesma talvez opção que colocando aparece filtro. para mim. A mesma opção aparece aqui para mim, do filtro, de inverter a câmera, encaminhar a live, embaixo aqui tem... não, aqui era para tirar o filtro, mas tudo bem. Tem problema não é o essencial. O mais importante é a gente falar aqui com eles para as pessoas irem tirando dúvidas. Maravilha, então. Bom, como você mesma disse, a gente percebe muito agora, nessa época que a gente está agora, mais do que anteriormente, né? Os hábitos, né, de usar esses ring lights aí, computadores, celulares, e essas luzes, né, do meio ambiente também, não é só as luzes externas, né? Porque assim, as luzes externas é meio que um consenso, todo mundo sabe, se previne quando vai, por exemplo, numa praia, em algum outro lugar, mas em casa as pessoas muitas vezes se descuidam um pouco, né? A maioria das pessoas. E a impressão que eu tenho, aí você pode confirmar para mim, que o homem ainda é mais ainda, né? O homem é mais descuidado. Demais. Muito, unanimidade. Pois é, né? As mulheres já se cuidam mais, né? Com essa questão aí, né? De proteção e tudo mais. Infelizmente. Vai ver que é por isso que a gente vive menos também que vocês, né? 7 anos a menos, em média, né? Tá bom. Falando um pouquinho das radiações, que você acabou de falar muito bem ali, né, Suzy? Nós podemos, acho que, dar... Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo certinho com o som? Eu estou ouvindo certinho, mas quero confirmar com vocês só. Acho que tá tudo bem, né? Eu tô conseguindo te ouvir, às vezes a imagem fica levemente pixelada mais fácil, mas o som tá ok. O som tá ok, né? E a imagem um pouquinho. Não sei se a conexão, hoje à tarde aqui a conexão tava bem ruinzinha, viu? Bom, pois é, acho que tem muita gente, viu? Tem gente que tem fazendo live no horário desse. Pois Michele, obrigado exatamente. pelo feedback aí. Pois é, Michele. Acho que... A gente falou ainda há pouco. Bacana, ótimo. Então, Michele, seja bem-vinda aí. Vamos falar um pouquinho, então, Suzy, a respeito das doenças que podem provocar as radiações, né? Mas especificamente aí dessas, principalmente das ultravioletas, né? Eu tenho uma especial também que eu vou falar, não é exatamente a ultravioleta, mas está ali no contexto, que depois a gente fala um pouquinho de reação oftalmológica, que é uma das faixas do espectro da luz azul, né? É a luz visível. Por que ela é importante nessa época que a gente está agora mesmo? Porque estão chegando, através de estudos, à conclusão que a luz azul dos eletroeletrônicos, principalmente, a longo prazo,
tende a provocar alguns problemas de visão, tá? Aumenta a incidência de degenerações, aumenta a incidência de catarata e outras coisas também que a gente pode falar a respeito depois. Mas fala você um pouquinho das doenças que essas radiações podem provocar, principalmente na nossa pele. Beleza. Então, como eu mostrei para vocês ainda agora, que a gente tem das 3 radiações ultravioletas, 2 que são extremamente importantes, que é a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B, o VA e o VB, tá? A ultravioleta A, ela chega até a epiderme, que é essa camada mais superficial que é a que a gente pega, que a gente tem todo esse toque aqui. O que ela vai gerar ali mais a longo prazo? A gente até brinca que tem uma mnemônica fácil, que é o VA, esse A de aging, né? Ou seja, envelhecimento. É ela que a exposição a longo prazo vai causando rugas, manchas, aquela degeneração realmente da pele, aquela pele envelhecida, ou seja, é uma pele que recebeu muita radiação. E uma curiosidade para falar para vocês, a radiação VA, por exemplo, ela estava muito presente naquelas cabines de bronzeamento artificial que hoje são completamente proibidas, inclusive, né? Então ali a gente via pessoas, assim, não era muito da minha época, né? Eu ainda era, talvez estivesse lá na faculdade quando isso aconteceu, mas já ouvi professores falando, a gente lê relatos de pessoas assim que realmente envelheciam muito no curto período de tempo, que se submetiam bastante a esses bronzeamentos. E tem a radiação UVB, né? Que aí o B a gente lembra de burning, né? Ou seja, de queimar, é aquela radiação que gera mais as queimaduras, as insolações. E isso, claro, também vai contribuindo para manchas e tudo mais. Só que a UVB, especificamente, ela tem um potencial maligno, assim, que eu digo perigoso, um pouco maior, porque ela consegue ir até a derme, ela vai mais profundamente ali na pele, tá? Então, ela que é a principal implicada no surgimento dos cânceres de pele, por exemplo, tá? Isso tanto dos cânceres de pele melanoma como não melanoma, que, assim, a gente tem essa grande classificação, né? Nós podemos ter os cânceres do tipo melanoma, que, graças a Deus, são os menos frequentes, porque eles são muito mais agressivos, e nós temos os cânceres de pele do tipo não melanoma, que aí pode ser um basocelular, espinocelular, é uma outra classificação que são cânceres menos agressivos, um pouco mais quietinhos, mas que também devem ser tratados com uma certa urgência, tá? Então a gente sabe que a radiação, principalmente a UVB, ela contribui diretamente para isso. Os protetores solares que a gente tem no mercado, já adiantando só uma situação para vocês entenderem, aquilo que vocês observam na embalagem, FPS, fator de proteção solar, aquilo ali é medido para proteção da radiação UVB, tá? Que é justamente a que tem esse potencial de queimar, como eu expliquei para vocês. Mais ou menos assim, menos de uma década para cá, é que começou a se olhar a importância de se proteger também para a radiação UVA, que aí é um outro marcador que a gente vê, que é o PPD, né? Que tem que ser mais ou menos 1/3 daquele FPS que é para proteção do UVB. Isso geralmente em consulta, às vezes a gente explica para o paciente, mas as pessoas gravam muito o número que tem ali, né, do FPS. Então, só para falar para vocês que aquele número, e já adianto que 30 já é uma proteção alta, então, ou seja, de 30 para cima você já está usando um produto bom, que foi liberado para a Anvisa para essa finalidade, ela já vai te proteger principalmente dessa radiação UVB, que é a mais danosa para a nossa pele. É isso aí. Aí, se você quiser falar um pouco das radiações ultravioletas, depois eu falo da luz visível também. Bacana. Só da questão ainda da ultravioleta ali, né? Tem essa questão que você falou dos protetores, né? E esses protetores, eles estão relacionados também ao tempo de uso. O número, não, na verdade, não, né? Ao tempo de uso dele, por exemplo, quanto tempo tem que ser aplicado? Tem. Boa pergunta, isso é muito interessante, porque eu sempre... Sabe o que tem acontecido comigo? Eu só não sei se você contigo também. Olha, obrigada, Alessandro. O Alessandro está parabenizando a gente pela live aqui. O que acontece? Assim, tem muitas coisas, principalmente numa consulta de primeira vez, que é tanta informação para passar para o paciente, que eu digo assim, olha, eu dou aquela prescrição, principalmente muitos, quando nem tem protetor solar, eu digo, olha, agora você vai entrar tarefa de casa no meu Instagram, que lá tem vídeo ensinando como aplicar, a forma de aplicar, isso é bem legal, porque aí ele já me segue e já começa a aprender cada vez mais. Mas respondendo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, então, os protetores solares, isso já entra muito numa celeuma também que os pacientes perguntam de marcas e tudo mais. Basicamente, assim, os que são comercializados no Brasil, eles passaram por aprovação da Anvisa, né? Então, assim, protetor solar já são realmente ali
cosméticos, né, de categoria 1 para 2, assim, na verdade a maioria já é de categoria 1, que causa essa proteção. Então, o que que acontece? Apesar de melhor que seja, o FPS pode ser 99, 100, que até é difícil a gente ver por aqui, mas eles têm que ser reaplicados. Por quê? Geralmente, quando a gente coloca alguma coisa na pele, é imediatamente absorvido. Eu digo que a pele é como se fosse uma esponja, né? Mas mesmo ela absorvendo prontamente, ainda fica, claro, um pouco de produto na superfície, e isso vai saindo à medida que a gente pega no rosto por algum motivo, agora então que se tira e põe de máscara, suor. Então, o protetor solar, por melhor que você tenha aplicado da maneira correta, ele geralmente a gente sabe que dentro de 2 para 3 horas ele já começa a perder eficácia por ele ser removido sem a gente perceber. Então, o ideal é que a gente reaplique esse protetor solar mais ou menos numa frequência a cada 3, 4 horas. É claro que isso daí a gente bate mais no pé quando o paciente ele tem uma exposição solar muito alta. Assim, paciente que trabalha em áreas externas, tipo, eu sempre pergunto, qual é a sua ocupação? Ah, eu sou, sei lá, eu trabalho na rua, indo de um canto para outro, eu pego muito transporte público, uma coisa assim. Então, tudo isso a gente tem que saber para poder ver qual é o melhor tratamento para aquele paciente, inclusive de prevenção. Exatamente, né? E adequou também a olfatura, a facilidade, né? E vou aproveitar que você está falando disso, fazer outra pergunta para você. Existe muito protetor também agora spray, né? Que dependendo da situação, acho que até facilita, né? Ou não? É verdade. Existe diferença, assim, na eficácia? Não facilita, ele sendo, como eu falei, de você vendo ali que a composição é boa, que a proposta dele é boa, facilita muito, principalmente para tronco, né? Até porque às vezes tem pessoas que têm uma área assim mais do dorso expostas, não tem quem ajude a espalhar, vai lá e o spray já faz uma boa proteção, sem dúvida, isso é fato, sim. Lembrei agora você falando, né, de um projeto que a gente fez na Federal, que a gente fez triagem de atendimento das pessoas e tudo, né, de gente bem simples, assim, né, bem com pouca informação, né, mas quanto foi gratificante poder estar atendendo esse pessoal, porque a gente conseguiu descobrir ali, diagnosticar várias coisas bem sérias, né, e naquela época, pelo menos o que os professores me falavam é que os cânceres de pele, né, eles eram os principais, né, cânceres do homem e da mulher, no caso. Isso mudou? Sim, pelo INCA, o Instituto Nacional... você quer saber da prevalência, né? Do quanto isso ainda comete? Então, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que eu saiba, Wilson, eu não vou te dar essa informação assim de quantos anos para cá, mas assim, eu nunca vi o ranking mudar, tá? Os cânceres mais prevalentes no Brasil são os de cânceres de pele não melanoma, que aí entram esses, os vasos celulares, os espinocelulares, aí depois disso vem pulmão, próstata, né, para homem, aí mama, colo de útero, de acordo com a região do Brasil, mas os cânceres de pele, sem dúvida, eles são imbatíveis, são os que a gente diagnostica quase que diariamente, sim. A boa notícia para muitos que às vezes possam estar ouvindo e com medo disso, é que, como eu falei, a maioria, eles são cânceres assim mais localizados, o potencial de metástase é muito pequeno, então a cirurgia por si só, que a gente muitas vezes faz até em consultório, porque ela é de menor porte, é curativa, e aí o paciente só fica fazendo acompanhamento. Hoje mesmo fiz cirurgia de câncer de pele, atendi retorno com biópsia de câncer de pele, então é uma realidade pra gente. Maravilha. Pessoal que está chegando agora, fique à vontade de fazer perguntas, tá? Como a doutora Suzy já disse, no Instagram dela tem um monte de informação importante, então não deixe de seguir ela, quem está aqui e me acompanha. E o contrário também, quem segue a doutora Suzy está convidado a me seguir também, que sobre olho eu também falo bastante coisa legal, tá? Olha, e tem muita gente conhece daqui minha, viu? Estou vendo aqui, o povo te acompanha. Paciente, tudo, Bacana. Suzy, falando então da parte do ultravioleta em relação à visão, né? Por incrível que pareça, né, a gente também faz diagnóstico de câncer de pele no consultório oftalmológico, principalmente na pálpebra inferior, né, exposição, pessoas que trabalham na zona rural, né, principalmente, que é mais incidente, né, tumores de conjuntiva, que também tem uma grande influência de ultravioleta, aquela pelezinha que a gente normalmente vê no consultório que chama pterígio, tá? Carne crescida, o pessoal chama aqui de carne crescida, Wilson. A carne crescida que tem no olho. Tem gente que chama de catarata, mas não é catarata. Ah, é verdade, catarata também já ouvi. Essa pelezinha tem também como um dos fatores que agravam e causam ela
a radiação solar, né, o raio solar. Exatamente. E podem transformar, porque a grande questão aí dos raios solares é essa ação direta nas células que tem ali, que podem transformar essas células em células malignas, inclusive no olho também. Além dessas questões de cânceres, então, no olho, o ultravioleta pode causar degenerações, ou seja, ele vai alterar lá dentro do olho, lá na retina, doenças, pode provocar degenerações, pode provocar alterações degenerativas de uma forma geral, mais como o EDMRI, né? Mas existem outras também, tá? Acelerar a catarata. Macular, né? Exatamente, doença, degeneração macular relacionada à idade. Tá? Olha, ainda lembro disso. Tá vendo? Tem bastante coisa. A gente às vezes se surpreende, né? Que sai umas coisas aqui do fundo do baú, né? Mas cada um na área dele, né? É verdade. Mas tem muita coisa, com certeza não é tão abrangente quanto a tua área, especificamente com a ultravioleta, mas assim, eu senti essa necessidade, por isso que eu te fiz o convite, porque é algo que a gente percebe que as pessoas não cuidam, né? É muito difícil. Na minha área, por exemplo, óculos de sol, né? Quem daqui usa óculos de sol? Quem que tá aí ouvindo a gente que usa óculos de sol? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem daqui sabe, ou pelo menos acredita, que o seu óculos tem proteção ultravioleta? Você sabia que se você usar um óculos de sol sem proteção ultravioleta, você está agravando a tua saúde, causando riscos ao seu olho? Então tem tudo isso aí. Isso vai até aqueles óculos de camelô, né, Wilson? De praia, de ambulantes, esses aí são perigosos, né? Exatamente. O que acontece? Um óculos de sol ele tem duas funções. Primeira é conforto, segunda é proteção. Conforto porque ele diminui a quantidade de raios que entram no nosso olho, vamos dizer assim. Só que se ele não filtra o ultravioleta, o que acontece? Ele dilata a nossa pupila, permitindo a entrada de um maior número de raios que são prejudiciais, os ultravioletas. E aí você está bombardeando a tua retina com esse raio que é prejudicial. E aí todas as consequências, inclusive, que é muito raro, mas também melanoma de retina, entre outras coisas. Né? Então, a minha partezinha aí da ultravioleta também tem a função ocular, também tem algumas doenças que a gente tem que se preocupar em estar orientando e conversando com vocês aí. Beleza? Beleza. E aí, só pra gente, só para fazer um adendo, que aí eu acho que seria interessante pra gente terminar só essa parte introdutória aí, né, que a gente fala muito, né, eu então, sobre as radiações, que é a parte da luz visível, né, que a gente tem falado, então, que tem ganhado uma importância cada vez maior, que você tinha me perguntado como isso eu via no dia a dia, então, só para a gente falar que é importante. O espectro de luz visível tem muita implicação na pele. O que a gente vê no nosso dia a dia, assim? Manchas, melasma, que é uma queixa muito comum, muita gente tem e é chato de tratar, porque fica indo e voltando. Então, muitas das coisas, assim, eu já perdi as contas de quantos pacientes, desde já tem um ano de pandemia, né? Eu tenho atendido que começaram a ter melasma, por exemplo, por conta de home office, porque ficou mais tempo em casa, ou essa piora também, né? Claro, eu estou dando exemplo de uma doença que é muito comum, mas tem várias outras, acne, rosácea, muitas outras coisas que essa radiação aqui, teoricamente inofensiva, a gente acha que não vai fazer nenhum efeito, mas faz, gente, porque é isso que eu falo para os pacientes, assim, eu acho que depois um dia essa nomenclatura vai mudar aí de protetor solar, porque quando o leigo ele vai lá e compra, esse aqui é um protetor solar, ele só associa ao sol, né? Então não associa a esse espectro de luz visível, que é muito importante, porque realmente essa luz não vai nos queimar. A gente não vai sair vermelho com a pele ardendo disso daqui. Só que ela também consegue, principalmente, ativar ali a atividade de melanócito. E a gente vê essa correlação muito importante de distúrbios de pigmentação, de manchas, que a princípio é só de cunho estético, realmente, não tem nenhum perigo, mas que incomoda bastante porque é mais complicado de tratar. E aí, da sua área também, você tinha comentado lá no início, você está vendo muita relação também, não é? Exatamente. E assim, só para tentar complementar alguma coisa que você falou, algumas das alterações de pele, eu acredito, e a oftalmológica também, elas são tempo dependentes, né? Então, coisas que você está fazendo hoje, você vai notar, às vezes, depois de anos
que você está expondo ali. Exatamente. E muitas vezes é muito mais difícil aí, caso tratar, controlar ou prevenir, né? No caso da oftalmologia, o que a gente nota nesses dias aí, de um ano para cá, aumentou bastante. Já estava aumentando, tá? Então não vamos culpar só a pandemia, não, porque eu percebi, desde que eu me formei, né, até hoje, faz 10 anos que eu estou formado, um número muito grande de pessoas que vêm consultar sem necessidade de óculos, assim, sem grau, né, com problemas de visão, com cansaço, com fadiga. Isso por causa dos hábitos, celulares muito mais frequentes, muito mais tempo no celular, muito mais computador, televisão, todos os eletroeletrônicos de uma forma geral. E dos eletroeletrônicos de uma forma geral, a gente tem uma luz nesse espectro azul, né, próximo ao ultravioleta, mas aí está na faixa visível, né, do nosso olho, né. Só antes de continuar, o espectro da luz azul ela é muito importante, tá? É ele que regula o nosso sono, vigília, é o ritmo circadiano que a gente fala, né? Acordar, glândula pineal. Exatamente. Então ele é importante. Mas tem uma faixinha ali, por volta dos 400 ali, né? Que é nanômetros, né? Isso, nanômetros, é a parte da luz azul ali. Na verdade, agora eu falei do ultravioleta. Esquece. O filtro do a luz azul, a faixa de luz azul, tem uma faixa ali, um espectro que acaba prejudicando a visão, que provoca essa questão da degeneração, acelera a catarata também, parecido com o ultravioleta, nesse sentido, tá? E, além disso, essa luz cansa muito mais, tá? Então, a gente pega crianças, muito, muito comum criança, chega ali, a mãe, olha, ele tá com uma dor de cabeça, de cansaço, não sei o quê, e reclama da aula, mas não reclama do celular, né, geralmente, né? Os celulares estão ali, às vezes, o dia inteiro no celular. Isso a gente tem notado bastante no dia a dia do consultório. Eu imagino, assim, porque eu tenho visto, já li algumas manchetes, assim, de que o número de crianças míopes tem aumentado demais, né? Por conta das telas, né? Apesar de todas as recomendações da Sociedade de Pediatria aí, mas a gente sabe que a criança, teoricamente, ela só poderia começar a ser exposta a partir de 2 anos, mas a gente vê criança de meses, 1 ano já interagindo com telas, né, iPad e tal. E, enfim, isso pode acontecer e a gente vê uma população de míopes muito maior. Babá digital para algumas mães, aí para alguns pais, né? E desde cedinho já coloca ali galinha pintadinha, Bob Zoom e deixa ali a criança, às vezes, horas ali na frente, né? E infelizmente é isso que você falou A mesmo. gente ainda não foi muito dessa geração, né, Wilson? Eu sou um pouco mais nova, mas não era tão frequente, né? Hoje eu digo que eu sou hoje uma métrope corrigida, né? Porque eu já fui muito míope astigmata, mas eu já fiz refrativa há 11 anos e hoje eu já nem lembro mais como é que é. Mas eu fico pensando que se eu tivesse nascido na era de hoje, nossa, eu chegava a 7 de miopia, 2 de astigmatismo, era bem alto. Então teria evoluído talvez muito mais. Porque na minha época, quando eu era menor, não era tão frequente como é hoje, né? É verdade. A gente tá vivendo o que a gente chama de epidemia de miopia, tá? Hoje, 2020, na verdade, um estudo da Academia Americana de Oftalmologia mostrava que em torno de 30% da população mundial é míope, tá? E 2050 vai ser 50% da população míope, tá? Entendi. Então, a cada 2 pessoas, uma vai ser míope, né? Lógico que isso varia um pouquinho, né? Na área oriental, lá, China, Japão, isso é um pouco mais prevalente que aqui, por causa dos hábitos, mas isso aqui também está acontecendo aqui na nossa região. E o grande fator é realmente o celular, né? O principal é o celular. Os hábitos de perto, de uma forma geral, né? Estimulam a visão de perto e fazem detrimento ou piora o surgimento do grau de longe. É interessante a gente parar para pensar como que era a evolução nossa, né? A evolução do ser humano, né? Na antiguidade, as pessoas que eram míopes, elas não eram favorecidas na lei da sobrevivência, porque elas tinham dificuldade de enxergar de longe os predadores aí, né? Então as pessoas míopes acabavam sendo selecionadas, tiradas, né, na verdade, né? Não selecionadas. Hoje em dia é quase que o inverso, né? Uma pessoa míope enxerga muito bem de perto, então vê o celular muito bem, maravilhosamente bem, computador, e acaba sendo selecionada às vezes para um trabalho, alguma coisa assim. Mas a miopia tem as suas consequências, tá? Uma miopia alta, ela tem mais riscos de uma pessoa ter um descolamento,
tem mais riscos de uma pessoa ter glaucoma, tem mais riscos de uma pessoa ter degenerações, enfim. A miopia em si, ela acarreta uma série de outras consequências graves. E uma coisa que o oftalmo talvez deva ter te falado, mas às vezes tem alguém aqui também que já fez a cirurgia refrativa como você deve ter feito a cirurgia refrativa na córnea, aquela laser, né? LASIK ou PRK, isso. Uhum. Você fez a cirurgia na córnea, seu olho ainda continua sendo um olho míope, tá? Sim. E pessoas que têm um grau, que tinham ou que têm um grau acima de 3, 4 graus, precisam fazer aquele exame de fundo do olho, hidratação para prevenção, né? Para cuidados também, né? Uma coisa que geralmente a pessoa opera e esquece. Sim. Não tem mais grau. Eu confesso que nos primeiros anos após a cirurgia eu demorei para voltar, mas eu tinha 19 anos quando eu operei, então assim, já desde os 7 que eu convivia com isso, quando eu tive liberação, não pensei 2 vezes, porque era muito ruim, até por conta do astigmatismo, incomodava, né? Então às vezes nem tão de perto a gente conseguia ver, aí, foi uma libertação, nossa, o melhor investimento que eu já fiz. Muito gratificante ver quando a pessoa opera, faz uma refrativa, né? E como você fez a LASIK, muitas vezes é imediatamente, né? A pessoa já levanta e já consegue ver o relógio, já consegue andar ali, é uma coisa fantástica. Bem legal. Né? Exatamente. Uma coisa bem legal. Isso. O pessoal mandou uma perguntinha aqui para você. Melasma seria somente manchas? A Michele Páscoa perguntou. Acho que foi lá no iníciozinho, né? Então, Isso. na verdade, Michele, o melasma, eles são manchas mesmo, né? Mas deixa eu explicar melhor, que eu tava vendo se tinha mais alguma outra coisa aqui. O melasma, ele é um distúrbio de hiperpigmentação em que a gente tem uma atividade exacerbada, aumentada dos melanócitos, que são as células que produzem melanina, que é o que dá a nossa cor de pele, né? Então, melasma são esses melanócitos revoltados que produzem muito mais pigmento do que deveriam, e aí a gente vê, né, as manchas sendo formadas. Mas basicamente só causa umas manchas, só isso. Não tem, é o que eu falo, é um distúrbio completamente benigno que afeta muito mais esteticamente, mas não oferece nenhum risco para o paciente. Que bacana, né? Sobre a parte de radiações na pele, nos olhos, eu acredito que a gente conseguiu falar mais ou menos o que a gente tinha programado. Né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, porque eu recebi durante o anúncio da nossa live aqui algumas perguntas sobre a questão de Botox e de preenchimento. Sem problema, eu posso responder. Quem sabe fazer ao vivo, nem sabia. Não, mas são coisas que geralmente tô brincando, pergunta no consultório. Sem problema não, tô brincando. Eu não sei você, mas assim, o que eu tenho notado aqui, não só dos meus pacientes, mas de outras pessoas, colegas, perguntando até familiares, é que com o uso da máscara, né, os nossos olhos, essa região aqui toda se sobressai, né? E a pessoa se preocupa muito em fazer algo para tentar melhorar, né, para ficar mais bonita, para chamar atenção. Isso. E aqui temos as rugas, as falhas, vamos dizer assim, e o Botox e os preenchimentos com ácido hialurônico têm se tornado algo muito comum, tá? Sim. Do ponto de vista de uma dermatologista, né, quando alguém te procura e fala, olha, eu queria fazer Botox, o que você diria para essa pessoa e o que você pode falar para a gente em relação ao uso de Botox para melhorar essas, vamos dizer assim, imperfeições? Olha, tem uma frase que eu adoro dizer, tá? Que às vezes no início tem paciente que fica de olho arregalado, mas eu explico por quê. É um caminho sem volta. O que eu quero dizer com isso? Assim, aí tem gente que fala, mas como assim? Vou ficar viciada? Não. É um vício bom, tô brincando, gente. O que acontece? Hoje, a gente sabe assim que esse mercado, né, o mercado da cosmiatria, né, que é essa estética médica, é uma coisa nova até. Tipo, muitas coisas que a gente faz tem menos de 10 anos, né, de evolução aí, de lançamento e tudo mais. O que a gente tem da toxina botulínica, né? É um tratamento muito bom para rugas, tanto dinâmicas quanto estáticas. Eu ainda tô botocada, tá vendo? Meu botox ainda tá em dia. E o que a gente observa, assim, do ponto de vista, tem que ser, né? Do ponto de vista funcional e estético, isso é muito importante. Por quê? Tem muitas pessoas que têm uma
hiperreação, uma hiperatividade dessa musculatura, né, frontal, corrugador e tudo mais, e isso começa depois a apresentar conotações estéticas também negativas. Então, muita gente gosta de ficar sem rugas, de ter uma expressão, por exemplo, vocês veem que eu consigo ter expressão, só que a gente não fica com o rosto marcado. Então, a toxina, ela traz esse benefício de você conseguir ter a expressão, mas a pele, ela fica muito mais poupada de toda essa hipermovimentação que a gente tem naturalmente, tá? Por exemplo, uma coisa, até correlacionando com a sua área também, Wilson, às vezes eu pego muito paciente que aí a gente pede para fazer as mímicas para poder avaliar, e aí eu sempre pergunto, principalmente quando eu vejo que o paciente já usa óculos, né? Eu falo, olha, o seu grau está em dia, você já tem feito avaliações corretamente, porque você sabe, até mais do que eu, que quando tem alguma coisa ali mais falha, o paciente fica logo enrugando, né? Contraindo muito aquela musculatura, isso às vezes até pode dar um pouquinho de dor de cabeça, por aí vai. E piora, claro, a contração aqui, o padrão das rugas. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, só da gente suavizar e paralisar mais aquilo, além, claro, do benefício estético, que é muito bom, a gente também consegue melhorar esses outros pontos. Então, o paciente ele não consegue ficar mais contraindo com aquela força toda. Isso melhora várias outras situações, até impactos positivos em pacientes depressivos a gente vê com o uso da toxina botulínica, né? Porque a pessoa não consegue mais fazer aquela cara de triste e tal. Então, ela se olha no espelho, ela vê que aquele feedback ali do subconsciente dela de não fazer mais aquela cara de triste é muito legal. Fora que a autoestima fica bem legal. Então, quando eu digo que é um caminho sem volta, é por causa disso. E você falou uma coisa que eu tenho falado já desde o ano passado, realmente, que o uso das máscaras só veio para evidenciar esse terço superior da face. Então, tudo o que a máscara não cobre é o que a gente mais vê. A gente reconhece as pessoas agora pelo olhar, pela fisionomia, né, de terço superior. E aí junto veio também a queixa muito frequente de olheira, né? Muita gente já tem essa queixa das olheiras, que aí a gente tem que examinar para ver qual é o tipo de olheira, como que a gente pode abordar aquela olheira. O que eu posso já te adiantar, que é uma coisa que eu atendo também constantemente, é que a gente vê que a maioria das pessoas tem uma olheira mesmo por perda de volume. Então, pelo próprio processo de envelhecimento, muitas vezes associado ou não à perda de peso e tudo mais, a gente vai perdendo essa sustentação aqui de gordurinha, né? Esses coxins periorbiculares aqui, esse malar que também dá uma sustentação muito importante, e isso causa um afundamento que o paciente se incomoda, porque ele fica com cara de cansado, como se ele tivesse insônia, por aí vai. E é algo assim que a gente corrige instantaneamente com preenchimento e o resultado é muito bom e natural, claro, quando feito da maneira correta, produto adequado, técnica adequada. É assim, não tem quem não goste, quem não se apaixone. Inclusive homens, dessa semana fiz 2 homens que amaram o resultado. Isso tem crescido nos homens também, né? A gente é um pouco mais descuidado, que nem eu falei, mas tem cada vez ganhando mais. E é um nicho, assim, fantástico, né? Porque é aquele negócio de despertar a consciência, mostrar, olha, você poderia ficar melhor assim. E, exatamente, de repente, tá exatamente. Vou te contar uma história para você não fazer que nem eu fiz uma vez. Tá, fala. Uma vez uma paciente perguntou para mim a respeito de uma cirurgia plástica, né? Na verdade, ela queria fazer várias cirurgias plásticas. Ela já tinha feito. Ela tinha feito já, vamos dizer, como que é? Abdominoplastia, já tinha feito várias outras cirurgias, queria fazer em olho e veio perguntar para mim. Só que naquela época eu ainda era estudante, né, residente, e aí eu perguntei para ela assim, olha, pois assim, o pior é que a ideia não foi ruim, mas o jeito que eu falei, acho que foi. Acho que depois ela não gostou muito. Ela perguntou, por que você acha? Devo fazer? Eu falei assim, olha, primeiro de tudo, antes de você fazer essa cirurgia, acho que você deveria conversar com um psiquiatra. Ela não gostou muito da ideia. Porque assim, eu na verdade eu conheci ela um pouco mais a fundo. E eu percebi, por ela já ter feito uma cirurgia, por ela já ter feito, querendo fazer outras e várias outras, que ela buscava na cirurgia algo que a cirurgia não ia dar para ela. Era algum preenchimento de alguma carência, o preenchimento de algum espaço que a cirurgia não ia preencher. E a minha ideia naquele momento foi tentar ser um pouco, vamos dizer assim, tentar ajudar. Mas acho que eu ajudei da forma errada e ela não gostou muito, não. E ela fez a cirurgia. Ah, entendi. Assim, esse que você falou é importante porque, principalmente, a procura maior sem
dúvida, é tratamento facial, né? Então, até fiz um reel essa semana que foi bem interessante, falando sobre isso, né? Aquela paródia da música do Golpe Tá Aí, né? Cai Quem Quer, que era disso, de você, tipo, muitas vezes se submeter a tratamentos com profissionais que não têm habilitação para aquilo, com produtos inadequados e sair com o rosto desconfigurado. Mas além dessa situação, é válido o que você falou, porque tem algumas pessoas realmente que chegam com expectativas irreais, com situações que não vão melhorar com aquilo, ou então querer, por exemplo, uma boca muito grande do que o rosto acomoda, sabe? Situações assim até meio caricatas realmente, que a gente como profissional que está ali aplicando, injetando, é que tem que brecar o paciente e dizer, não, isso daqui não é ideal para você, ou até mesmo dizer, olha, você tem que procurar um profissional para poder primeiro tratar essa tua ansiedade, enfim, o que quer que seja, para a gente poder tratar isso de maneira correta. Assim, eu, graças a Deus, nessa minha... de especialista, eu tenho 3 anos de formada. Então, assim, eu acho que um paciente só que eu me lembro que eu tive que dizer, olha, não é por aqui, a gente tem que fazer isso, outro primeiro. Mas eu já ouvi histórias de colegas, de pessoas que querem chegar, sei lá, colocar 3 seringas de ácido hialurônico na boca, coisas assim, realmente que ficam feias, não são grosseiras, não é o ideal nem pro formato do rosto dela e tudo mais. E é o profissional que tem que ir lá e dizer, olha, não é por aí, você tem que fazer outras coisas, tratar realmente esse seu transtorno dismórfico, você se vê de uma forma, mas você é de outra, e por aí vai, porque realmente, ainda mais agora com esses procedimentos que são não cirúrgicos, é muito fácil você chegar ali na cadeira de alguém, em 15 minutos, meia hora, você sair com o rosto transformado, né, se a pessoa não souber fazer. Aí vai do profissional dizer isso daí e saber até diagnosticar, né? É engraçado que hoje eu atendi uma paciente, não era nem tanto uma queixa estética, mas ela chegou com uma certa tristeza por algo que ela estava passando de pele mesmo. E eu falei para ela, olha, em primeiro lugar, calma, você é extremamente ansiosa, tá? Eu fiquei ouvindo ela falando, ela disse, doutora, como é que a senhora sabe? Eu falei, nossa, mas é notório, assim, isso é importante você verificar, porque muitas vezes o paciente chega ali, ele quer falar um monte de coisa, a gente vê que tem outras coisas mais importantes, que ele tá com uma situação assim, bem mais agravante, ele quer falar tudo de uma vez. Eu falei, calma, vamos por partes, né? Assim, aí no final ela me agradeceu e disse que ganhou uma terapia. Eu falei, que bom que eu pude te ajudar nesse sentido também, porque vai de mim perceber isso. Pele é algo extremamente visível, né? Então a gente tem que ter essa noção. Exatamente. E o que você falou é bem importante também, né? Porque às vezes chega para mim, Eli, questão dos profissionais, o que é feito, né? Chega situações de complicações, né? Eu não peguei ainda, né? Mas a gente sabe que o ácido hialurônico, quando é feito de uma forma exagerada ou em lugares errados, ele pode obstruir artérias importantes para a visão, veias, eles podem fazer compressão nervosa, compressão... Exatamente, pode causar cegueira, gente. Então não é uma coisa assim, não é só colocar ali e achar, não, agora está tudo feito, né? Então vai muito do profissional, está qualificado, e hoje em dia parece que virou um oba-oba e qualquer profissional quase faz isso aí, e muitas vezes, infelizmente, sem o conhecimento necessário, né? Mas temos aí. É isso mesmo. Eu até essa semana encontrei um colega oftalmo daqui, né, e ele chegou de um fellow recentemente, no ano passado, de retina, né, ele é retinólogo. Até falei, olha, que bom saber que você tá aqui, até falei pra ele, espero nunca precisar de ti pra isso, vai ser lá, porque é aquilo que eu sempre falo, né, Wilson, quem está fazendo sempre tem riscos. É claro que eu sei as técnicas adequadas, estou fazendo constantes atualizações, até em complicações. Nunca precisei usar nada, mas, enfim, se for o caso, a gente sabe como tem que agir prontamente. Falei, olha, já tenho teu contato, espero nunca precisar, mas se precisar, eu já sei que eu posso correr direto aqui com você. A gente sabe como fazer. Até fiz já treinamento em injeção retrobulbar de hialuronidase, só para você ter uma ideia, que é uma coisa bem complicada. Nossa. Mas só para citar aqui, que é algo bem técnico, talvez, que o público não conheça. Mas, assim, nunca precisei usar na prática, graças ao meu bom Deus, se Deus quiser, nunca vou precisar. Uma frase bem conhecida na medicina, de um professor meu que falava bastante, né, que aprender a fazer um procedimento demora às vezes 1 mês, né, saber quando fazer ele, às vezes um pouco mais, uns 6 meses, agora, às vezes você passa a vida inteira para aprender quando você não deve fazer.
né? Que Aham, é essa que é a grande exatamente. questão, né? Por causa das complicações, Exatamente. que é que nem você falou também, né? Só tem complicação quem faz, e a diferença é que as pessoas que estão realmente preocupadas com isso, com a saúde Uhum, e com a prevenção, elas sabem como agir e não fazem coisas aleatoriamente ali, botando em risco desnecessário as pessoas, né? uhum, Suzy, exatamente. a gente tinha conversado de repente fazer uma live de uns 30 minutinhos, mas acaba passando um monte, né? Ah, não tem E jeito. realmente está sendo, tá sendo um prazer falar aqui com você e o pessoal participando. Eles comentaram aqui, acho que a última pergunta é em relação aos outros profissionais que fazem essas questões estéticas. Na verdade, existe algumas recomendações dos conselhos, né? Tanto do Uhum, medicina e até das próprias outras especialidades, mas aham. né, se a gente Eu não fosse consigo olhar ler esse mesmo, eu até brinco daqui, não assim, aparece para mim. As perguntas não. ela falou que já foi respondida, mas nada contra os profissionais de odonto e outros, Uhum. mas podem mesmo trabalhar com essas questões estéticas. Ah, entendi. Então, Isso daí é uma luta, é uma batalha, né? Então, eu tenho. Quem me acompanha já há mais tempo vê que assim, eu não sou de polemizar, tá? Então, eu digo que não cabe a mim dizer exatamente se quem deve ou não deve. Mas o que eu acho é aquela coisa, né, Wilson? O Wilson deve concordar com o que eu vou falar. Por exemplo, nós como médicos, se eu quiser pegar uma pessoa, deitar ela numa maca de centro cirúrgico e abrir a cabeça dela, eu posso. O médico, ele tem, por exemplo, essa liberdade de atuar em várias áreas da medicina, mas eu não devo porque eu não tenho treinamento algum para aquilo. Então, você nem para onde é que vai para abrir o crânio de uma pessoa. Então, a gente parte dessa premissa de você fazer aquilo que você tem segurança em fazer, né? O que infelizmente a gente vê muito sendo realizado por profissionais não médicos, e aqui existem várias categorias, e aí vocês já sabem quais são, é de não saber manejar complicações. Isso é algo um pouco complicado da gente ver, porque acaba que vai drenar tudo pra gente, né? E assim, às vezes são pacientes que estão ali desesperados, e dependendo do que é, a gente perde aquele timing de poder ajudar da maneira correta, de não deixar uma sequela, de não deixar uma cicatriz ou coisa do tipo. Então, basicamente, é o que a gente falou. Nós mesmos, como médicos, podemos ter complicações, claro, só não tem quem não faz. Mas a situação é você diagnosticar prontamente e já agir aquilo ali, porque muitas vezes você, por exemplo, pega ali uma artériazinha, vê que tem uma oclusão, pronto, já dissolve tudo e já fica normal, não tem nada. O problema das complicações é quando elas não são diagnosticadas, elas são negligenciadas e isso vai tomando uma proporção muito catastrófica. exatamente, e expor a Basicamente. questão do risco desnecessário, né? Exatamente. E a gente tem também ali que em algumas áreas, inclusive algumas outras profissões aí, né? Diferente dos médicos, né? A gente tem pelo nosso conselho de ética que a gente não pode, por exemplo, expor o paciente colocando antes e depois, fazendo alguns Uhum, procedimentos, algumas coisas que a gente verifica que alguns colegas não médicos fazem isso em um menor pudor e, enfim. uhum, Mas é como você bem uhum. disse, aí não cabe a nós julgar. Leis É, existem, leis existem, mas exatamente, é. existem leis aí dizendo que não pode matar, mas mesmo assim tem gente que mata. Então, Exatamente, você falou bem. só ter lei não basta, né? A gente tem Tem que que ter ter consciência, tem que ter. fiscalização, tem que ter E outra, tudo isso. exato. E você que está interessado em fazer um procedimento, conhecer o teu profissional, pegar referências, saber um pouquinho mais Uhum, dele, né? Antes de fazer em qualquer exatamente. lugar ali, né? Uhum, exatamente, você tem toda a Suzy, razão. para finalizar, que nem a gente comentou no começo da live, vamos dizer aí quais são 7 dicas, será que a gente consegue? 7 dicas para cuidar melhor da sua pele e dos seus olhos em relação a Uhum. radiações e prevenção? Vamos lá? Começa que eu Tá. vou complementando também. Então a gente faz o ping-pong. Eu falo uma, você fala outra, tá? A gente vai complementando. Beleza. Dica número 1, protetor solar é seu grande amigo. Isso daí é muito importante. Como já dizia o Bial, né? Não esqueça de usar protetor solar. Protetor solar, muito importante. Para os olhos, então use o óculos de sol com filtro ultravioleta, tá? Óculos de ótica, não de camelô, não de barraquinha, tem uma etiquetinha grudadinha ali, e não basta ser só um óculos de ótica, tá, gente? Tem que ser um óculos de ótica de tua confiança. Nada impede que o pessoal da ótica também venda um óculos ali que não é um óculos original, que não é um óculos com garantia, tá bom? Converse com seu Uhum. oftalmologista na dúvida.
Não sei. Dica número 3, além do protetor solar, quando você tiver uma exposição realmente mais exagerada, numa praia, num lugar aberto, além disso, use chapéus, fique embaixo de sombra, porque isso ajuda muito. Às vezes, mesmo usando o protetor solar, lembrado que nós falamos, o suor, tudo isso começa a fazer com que esse produto saia com maior facilidade. Então, a proteção, a barreira física também é muito importante. Muito bem. E aí do protetor, agora eu lembrei uma coisa, só interrompendo as nossas dicas aí, é muito comum o paciente chegar ali com o olho irritado depois de ter usado o protetor, que aí suou, escorreu ali, né? Sim. Uhum. Então, uma questão aí que a gente tem que tomar bastante cuidado aí também, né? Na hora de passar o protetor, Sim. passa com cuidado, deixa secar bem, deixa ficar bem ali certinho, para não escorrer no olho também. Uhum. Continuando a questão das dicas, a quarta dica agora é cuidado com os eletroeletrônicos exageradamente, né? Hoje em dia não tem como, né? Eu não vou falar para você, não use seu celular, não use seu computador, use com sabedoria, evite o exagero. E, ao fazer um óculos, existem lentes com filtro para luz azul, que é essa luz que acaba prejudicando ao longo do tempo, tá bom? Uhum. Dica número 5 use protetor solar mesmo dentro de casa, principalmente se você tiver uma exposição muito alta a telas, tá? Lembre do quanto essa luz aqui que a gente está vendo um ao outro e que você consegue ler tudo que está aqui, pode ser danosa e pode, no sentido de te gerar manchas, insatisfações estéticas ao longo do tempo, tá? Então, tenha a preferência de reaplicar mesmo dentro de casa e ainda vou deixar aqui uma dica de consultório. Se tiver pigmento, se tiver cor, melhor ainda. A proteção, a barreira dessa luz fica melhorada. Muito bom. Questão ainda, dica número 6, proteção dos olhos. Vamos lá. A gente, quando está concentrado na frente dos computadores, os celulares, a gente pisca pouco, o olho resseca. Então, tem muito comum a gente pegar e ouvir as pessoas dizendo mas eu fico o dia inteiro na frente do celular, na frente do computador. Hoje em dia não tem como, né, você não trabalhar se não for no computador. Mas crie hábitos, tá? Hábito de vez em quando dá uma paradinha, descansa, pisca. Tem uma regrinha, 20 minutos, 20 segundos. O que é isso? Cada 20 minutos de tela, 20 segundos olhando para longe, olhando para mais de 6 metros, olhando pela janela. Não sabia disso, tá? Gostei. Tá? Então, regra 20-20. Faz isso daí que vai ajudar bastante. Inclusive, essas empresas de tecnologia, Google, etc., do Vale do Silício, eles fazem muitas coisas ao ar aberto, né? Ou então tem uma janela perto do computador que a pessoa de vez em quando dá uma paradinha. E lembre-se disso. Vai beber uma água e tal. Não dá, eu esqueci cada 20 minutos. Levanta cada 1 hora para ir beber uma água, uns 5 minutinhos, olha para longe, pisca, mas não sai do computador e leva o celular e fica olhando, né? Olhe para longe. Isso vai proteger o teu olho, vai descansar o seu olho. Hoje em dia a gente recebe muito consultório queixa de cansaço ocular. O olho tem músculos que nem nossa perna. Se você caminha demais, o que acontece? Você cansa, Fadiga. Mas você não tem problema na perna. Você só cansou. O olho é a mesma coisa, só que o olho você não trabalha, não tem academia, não tem coisa para fortalecer como as pernas. E aí você sofre. Então essa dica é importantíssima para todos, crianças, jovens, adultos e pessoas de mais idade também. E a dica número 7 aí para fechar essas dicas de ouro. Tenha uma dermatologista, uma oftalmologista para chamar de seus. O casamento com essas especialidades é muito importante, gente. Eu sempre falo para os meus pacientes, principalmente quem tem condições mais crônicas, que o tratamento é mais demorado, você tem que ter ali um profissional com quem você se case, com quem você pode, para quem você pode recorrer quando acontece alguma coisa. Então, tenha sempre um profissional que te acompanhe, saiba do teu histórico, de como você é, de como você está evoluindo, tá? Isso é muito importante. E aí, puxando um pouquinho mais a sardinha para minha brasa, a pele, né, a gente vai mudando muito de acordo com o tempo, a gente vai envelhecendo, então as mudanças são constantes e muitas vezes a cada década tem mudanças bem importantes. Então, tenha sempre uma dermatologista para chamar de sua e um oftalmologista que também cuide dos seus olhos muito bem, né, Wilson? Isso aí, a Michelle, eu acabei de achar a minha, hein? Tá ótimo. Ela vai em consulta comigo amanhã. Primeira vez, ela tá me conhecendo aqui primeiro. Olha, já vai chegar lá. Pessoal, fica aqui o convite, então, para aqueles que me seguem, sigam também a Suzy.
E aqueles que seguem o SUS, eu faço humildemente convite para me seguir também. Tem bastante coisa interessante, a gente compartilha aí. Toda semana tem uma live que eu participo às quartas-feiras. E de vez em quando tem alguma outra falando sobre questão de olho, saúde. Semana que vem vai ter uma live legal sobre, com o neurologista. Vamos falar de várias coisas relacionadas a enxaqueca, aura, fadiga, muita coisa legal ali relacionando as nossas duas áreas. Olha que legal. Tá? Ficam convidados para participar, tirar suas dúvidas. Essas lives vieram para enriquecer, né, Wilson? Assim, eu vejo que tanto a gente participando aqui quanto a gente ouvindo, é um conteúdo gratuito muito enriquecedor, né? Então, assim, tem muitas dicas aqui que os pacientes têm dúvida, às vezes só teriam essa oportunidade de tirar numa consulta mesmo, né? E aqui, de maneira descontraída, a gente consegue informar todo mundo, fazer isso de maneira realmente, assim, que é legal para quem está ouvindo e a gente que está transmitindo esse conhecimento, né? Isso é legal, né? Isso é gratificante, né? Acho que você não sabe. Antes de ser médico, eu fiz matemática, tá? Eu sou formado em matemática e dei aula até o início do meu internato. Então, até o final do quarto ano e o primeiro período, né? E, assim, o que eu sentia era a falta dessas coisas. E a pandemia, para mim, me fez um clique assim, e falou, olha, por que eu não faço isso? Porque eu me sinto muito bem fazendo isso. Tá? Porque eu sei que não só as pessoas que passaram aqui hoje, essa live depois ela fica salva ali no Instagram. Essa live depois eu vou passar o link para você, que se você quiser você pode colocar no teu também. Então imagina o tanto de pessoas que direta e indiretamente a gente está influenciando. Tá? Isso durante anos, durante toda a vida, vai ficar aí, né? Para sempre. É verdade. E lógico influenciando que a positivamente, muda. Né? Claro, depois a gente tem que fazer uma outra, vai que tem a novidade, né? Olha aí, protetor novo. Live protetor novo, vocês vieram aqui para assistir uma live sobre radiações, a gente falou muito mais do que isso, né? Passamos o recado principal, ainda tiveram vários bônus aí do que a gente comentou agora por último e foi muito legal, né? A gente tem que agradecer realmente a interação aqui de todos. Olha, minha amiga Eni, é verdade, pena que eu moro longe de você. Olha, tem uma amiga aqui, Eni, que é colega patologista, mora em Londrina, tá bem mais perto de você do que de mim. Pertinho. Bem pertinho, olha aí, se precisar de um oftalmologista maravilhoso, tá aí o Wilson, que eu só conheço virtualmente, né, Wilson? Tem vários colegas assim, no nosso grupo que eu só conheço, a Luísa também só conheço virtualmente, enfim, mas quando tudo melhorar, quem sabe a gente não faz um grande encontro aí para reunir essa galera que é gente do bem, muito bem capacitada. Cadê a Vera? Tá aparecendo aqui, chegou tarde, vai ficar salva, Vera, depois você vai poder assistir, viu? Essa live. Tanto no do Wilson quanto depois eu vou colocar no meu também. Assiste aí, manda as dúvidas, se tiver alguma contribuição em termos de qual é o próximo tema. E Suzy, de repente a gente marca uma outra mais para frente. Eu fiz uma semana passada, que nem eu falei para você, a gente fez em quatro oftalmologistas, foi muito bacana. Isso eu quero repetir outra vez, foi muito legal. Uma colega, mas ela não pôde, né? E também eu não podia, que amanhã eu estou viajando, mas não vai faltar oportunidade. Eu também adoro fazer isso, é porque... às vezes a gente, às vezes o tempo que eu tenho, eu estou produzindo conteúdo de gravar vídeos pro feed, mas ao vivo é muito legal, tem um gostinho especial. Por exemplo, vocês não sabem, mas essas dicas aqui a gente está improvisando, a gente nem combinou isso, não foi isso? A gente só falou que ia dar dica, né? Mas aí foi por aqui, o clima vai fluindo e a gente vai falando coisas que são bem verdadeiras para ajudar vocês, sem dúvida. Isso, coisas que são de coração para tentar levar para vocês algo que a gente acredita que seja importante. Tá bom? Exatamente. Gente, tocou alguma coisa aí. É o cuco do relógio aqui de casa. 9 horas aqui, 8 horas aí. 8 horas aí, aqui, exatamente. Então, tá bom. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Então não se esqueça, qualquer coisa deixa as dúvidas aí. Quarta-feira que vem tem outra live aqui no meu canal, no meu perfil. E agradeço a atenção de vocês. Suzy, obrigado por ter aceitado o meu convite e participado aqui com a gente. Que é isso, foi um prazer. Vamos tirar um print para a gente colocar na... Desativa os comentários rapidinho, só para a gente poder tirar aqui uma foto para deixar de capa, né? Aí você que consegue desativar, eu não consigo. Pronto. Já fez. Agora vamos lá. 2, 3 e... Aí, pronto, também fiz aqui, viu? Obrigada, beleza, gente, então... de coração, foi ótimo. Obrigada, Wilson, pelo convite, foi uma honra, viu? Prazer foi meu e até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.